Oi, tudo bem? Estou mandando um vídeo extra sobre funções para vocês, porque lá no CMSP a maioria deles foram resolvidos no programa GeoGebra. Vou resolver então manualmente. Quem quiser baixar o GeoGebra, procurar tutoriais e ver como que usa, é uma boa pedida, tá? Como a gente está à distância, é muito complicado eu explicar por aqui para vocês como que se usa o GeoGebra, mas é muito bacana, vocês podem estar procurando e a gente, quando voltar, pretendo ir à sala de informática com vocês para a gente usar esse programa. Então, por enquanto, eu vou mandar umas atividades da apostila resolvida manualmente. Peço que assim que você tiver um tempo disponível, que você faça manualmente também na sua apostila, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar a nossa gravação, nosso estudo de gráfico, com a forma que tem o desenho de cada gráfico dependendo da característica de cada função. Essa parte aqui, para a galera que estava na transmissão da semana passada, a gente discutiu bem rapidamente, porque a transmissão dura 45 minutos, nossa, e passa num flash, né? Então, olha aqui. Esse primeiro gráfico, vamos começar analisando, certo? Então, esse primeiro gráfico é uma reta. Toda vez que ela tiver nesse formato e nesse aqui também, é uma função de primeiro grau, ou seja, o x que vai aparecer dentro da função, ele é elevado a 1. Claro que não vai estar aparecendo 1 na potência, é porque o 1 não é obrigatório aparecer. Ele vai ter uma carcaça, uma característica de ser função de x é igual a ax mais b. A característica dele é assim, a carcaça dele. Quem é o a? A sempre é aquele número constante naquela função. Pode ser um preço inicial, pode ser uma quilometragem inicial, é algo dentro da função que não muda. E o b é o coeficiente linear. Ele é o número que corta na linha do y, na linha da ordenada, na linha que é a vertical do teu gráfico. Lembrando que todo plano cartesiano ele tem o primeiro quadrante, onde tanto o x como o y da coordenada é positivo. Tem o segundo quadrante, que o x é negativo e o y é positivo. O terceiro quadrante, onde o x é negativo e o y também é negativo. E o quarto quadrante, aonde o x é positivo e o y é negativo. Então, nosso primeiro gráfico aqui, ele é uma função de primeiro grau e ele é crescente porque, olha, a posição dele é esta, sentido da direita, tá? Aí, pessoal, a gente tem dois pontos que aparecem no nosso gráfico. Quais são os pontos que estão aparecendo? Está aparecendo, ó, este ponto aqui e este daqui. Todos os outros, se eu quiser ligar, eu consigo pegar também, tá bom? Então, mas quem eu vou considerar assim para eu conversar com vocês? Esse ponto que está cortando a reta y e esse ponto que está cortando a reta x, certo? Quem está cortando o x é de menos 3 a 0. Quem está cortando o y é de 0 a 3. Então, coloquei aqui.
A outra também é função de primeiro grau, também tem a mesma carcaça, certo? E eu consigo ter certeza, ó, que eles vão tendo parzinhos dos seus opostos, tá? Então, olha aqui, ele já é da posição contrária do anterior, então ele é um decrescente, tá decrescendo. Eu tenho aqui, ó, cortando tanto a abscissa como a ordenada, esse ponto. Então, eu chamo ele 0 e 0. É o único momento que corta o zero, quando os dois, tanto x como y, valerem zero. A coordenada ser 0 e 0. Fora isso, ele vai estar, quando tiver pontos pelo zero, ou ele vai estar parado em cima da ordenada ou em cima da abscissa, tá bom? Por que eu falei que são pontos opostos? Porque veja aqui, eu tenho 1 e menos 1, eu tenho 2 e menos 2, se eu olhar desse lado, menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, então eu tenho seus números de coordenada valendo o oposto, tanto da abscissa como da ordenada. Agora, esse daqui, ó, quando forma uma parábola, é a característica do desenho de uma função de segundo grau, quando x for elevado ao quadrado, certo? Então, veja, ele vai ter um vértice, aqui o vértice dele parou no 0 e 0, e ele vai ter os pontos que vai formando o seu copinho equidistantes um do outro. Outra coisa, quando o copinho está virado de boca para cima, ele é uma função de segundo grau crescente, e quando ele estiver nessa outra posição, ele é decrescente. E temos também, ó, o exemplo do gráfico 4, que apesar de ser uma reta, a gente chama de função constante. Quando não importa qual número eu tiver para x, ele vai sempre coincidir no mesmo ponto de y. No caso desse gráfico, ele vai lá no número 3 de y. Então, não importa que x que eu colocar aqui na minha função, x são esses números aqui da linha horizontal, da abscissa, não importa. Qualquer número que eu pegar, eu vou cair lá no 3 novamente. A gente chama isso de constante, tá bom? Isso nós conversamos com a galera que estava presente na transmissão. Hoje eu quero resolver com vocês esses exercícios aqui da atividade 3. Quando lá no CMSP eles resolveram pelo GeoGebra. Como eu disse, vocês podem tentar baixar aí o GeoGebra e procurar como que usa. É um programa e é muito legal, certo? Mas é legal a gente também saber fazer manualmente, tá bom? Então, nós vamos fazer a atividade 3, olhando as funções em diferentes perspectivas. Eu peço desculpa pelo barulho externo, né? Agora há pouco passou um carro de som anunciando um falecimento. Tá tendo passarinhos cantando, é um sábado de manhã. Peço desculpa porque eu tô gravando na varanda, tá? Eu arrumei aqui uma gambiarra para eu poder segurar a câmera suspensa, mas eu preciso da varanda. Lá onde eu gravo os outros vídeos, eu não tenho espaço para colocar essa minha gambiarra aqui. Então, eu tô na varanda, peço desculpa e peço também, caso você ficou com dúvida em alguma parte, que você pare o vídeo, elabore uma pergunta e me faça, tanto aqui pelos comentários do nosso grupo do Facebook, nós temos também um grupo no WhatsApp, pode me chamar particular via WhatsApp, via Messenger, como vocês preferirem, tá bom? Para você ter uma boa execução,
Para vocês terem uma boa execução nessa atividade, vocês precisam ter os seguintes materiais. Uma régua, de preferência sem estar muito velha para não ter aqueles picotes aqui na numeração. Um lápis, de preferência bem apontado. O meu tá ruim, a ponta não tá boa, mas se eu deixar ele muito ponta fina, vocês não vão visualizar aí no vídeo, certo? Talvez uns lápis de cor ou canetas de cores diferentes, se precisar fazer algum detalhe, tá bom? O seu caderno, que no caso aqui eu vou usar uma folha de sulfite para dar um suporte. E você precisa ter uma malha quadriculada como essa ou desenhar uma malha. Como que desenha, Sandrinha? Você marca esse daqui, ó, a malha dele é um pouquinho maior, ela é de meio em meio centímetro, certo? Mas você pode desenhar de um em um, ao seu gosto, como? Aí você vai, pega uma folha de sulfite e você mede meio, 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 meio na horizontal, mede meio, 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 meio na vertical, dos dois lados da horizontal e dos dois lados da vertical. E depois você vai unir esses pontinhos que você marcou, vai virar um quadriculado, certo? Não adianta quadricular sem medir, porque aí vai piorar a tua situação, tá bom? Vamos lá. Nós vamos resolver agora o exercício 3.1. Qual é a função que nos fornece o perímetro do quadrado? Construa o gráfico dessa função e analise. Então, vou começar a resolver por aqui, tá bom? Deixa eu arrumar aqui. Certo. Então, olha só. O que é um quadrado? É uma figura com 4 lados e esses 4 lados são iguais. Eu não vou usar nessa atividade 3.1 números negativos, apenas números positivos, tá bom? Então, eu sei qual que é o valor do lado do quadrado? Eu não sei. Então, eu vou chamar o lado do quadrado aqui de x. O que é um perímetro de uma figura? É a soma de todos os lados. Certinho? É isso? Soma de todos os lados. Quantos lados que tem o meu quadrado? Tem 4. Tem 4 lados. E são os 4 lados iguais, não são? Então, eu posso pegar, multiplicar esse valor 4, que é a quantidade de lados, pelo valor que mede o meu lado, 4x. Então, eu vou falar assim, ó, que função de x é igual a 4 vezes x. Essa é a minha função. Tudo bem? Agora, nós vamos dar valor para esses lados do quadrado. Vamos lá? Eu fiz uma tabela onde eu vou colocar para x os valores 1, 2, 3, 4 e 5 e vou encontrar os valores de y. Como que eu vou encontrar esse valor de y? Resolvendo a função que eu considerei para o perímetro desse quadrado. Então, aí vocês vão resolver num cantinho, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó, pro 1 agora. Então, o meu f de x, que é 4 vezes x, vai ser f de 1. Então, ó, função de 1. No lugar do x, eu vou colocar esses valores. Sandrinha, onde a senhora arrumou esses valores? Eu arrumei da minha cabeça. Eu estipulei esses valores, porque o exercício não deu, tá? Então, não vai ser sempre que o exercício vai te dar valor. Então, vamos lá. Aí, eu vou fazer 4 vezes 1. F de 1 é igual a 4 vezes 1, 4. Coloca esse 4 aqui. Tudo bem?
Vou fazer a mesma coisa para 2. Então, eu escrevo. Se eu já achar que isso aqui não é necessário escrever novamente a função, não é necessário, não escreva. Então, ó, f de 2. Vou fazer 4 vezes 2. Você vai obedecer a operação que tem na função, tá bom? Então, quem que vai ser a função por 2? Vai ser 4 vezes 2, que é 8. Esse 8 aqui, eu vou colocar aqui na minha tabela, tá bom? Vou fazer agora com o 3. Eu tô colocando a função de novo. Se você achar que não precisa, não tem necessidade. Então, função de 3 é igual a 4 vezes 3, que vai ser, então, 4 vezes 3, 12. Esse 12 eu coloco na minha tabela. Eu vou fazer também a com 4. Função de 4 é igual a 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? 16. Coloco 16 aqui na minha tabela. Tudo bem? Vamos de novo. Função de x é igual a 4 vezes x. Eu vou colocar o 5. 4 vezes 5. Função de 5 vai ser 4 vezes 5, 20. Coloco aqui. Você tem os seguintes pares ordenados: 1 e 4, 1 e 4, 2 e 8, 3 e 12, 4 e 16 e 5 e 20. Cada parzinho desse a gente chama de coordenada, tá bom? São pares ordenados. Agora, você vai pegar a malha quadriculada ou que você tem aí, que sobrou de alguma atividade nossa no teu material, ou que você construiu manualmente, tá bom? Então, olha só, essas são as continhas, esses são os pares que a gente vai unir. Então, eu vou fazer aqui uma reta, vou fazer na cor preta para tentar visualizar melhor aí para vocês. Observe várias coisas quando você for desenhar. Observe que teu X vai precisar aparecer o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, eu vou precisar do lado direito da linha horizontal. E a parte do Y, eu vou precisar apenas da parte positiva. Ela vai até o 20. Você não precisa desenhar até o 20. Você faz aqui estimativas e aproximações de valores, tá bom? Então, eu vou subir um pouco para aparecer eu desenhando. Vou fazer uma reta aqui. Deixa eu contar quantos que eu já puxei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vai dar. Por quê? Qual que é a minha estratégia para eu desenhar aqui? Eu vou numerar aqui os meus pontos na ordenada, na linha do Y, de 2 em 2, tá bom? Que a linha do Y é minha ordenada. E vou fazer aqui, ó, a linha do X. Bom? Então, se eu vou numerar de 2 em 2, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18 e esse último aqui é o 20, tá bom? São até os números que eu preciso. E aqui eu vou contar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. São os números que eu preciso. Posso desenhar mais? Posso colocar o -1 aqui, o -1 da ordenada, não tem problema. O que precisa é você arrumar uma linha de raciocínio de aparecer aqueles que é necessário, tá bom? Vamos lá. Eu vou agora marcar os pontos que nós conseguimos. Eu vou marcar o 1 do x vai no 4 do y. 1 do x, ele vai lá no 4 do y. Ele tem um pontinho aqui. Dá para vocês verem? Dá. Depois o 2 vai no 8. Ó o 8. O 3 vai no 12. O 4 vai no 16. E o 5 vai lá no 20, lá em cima. Ok? E aí você vai unir esses pontos. Eu vou unir só os pontos que nós passamos, tá bom? Muito bem. Se você fosse classificar, você vai classificar como uma função de primeiro grau, ela é uma função crescente, tudo bem? Se fosse te perguntar, que futuramente vai ser uma pergunta que vai existir, quem é teu coeficiente linear? Linear é quando corta a linha do y. Cortou? Não, não cortou. Mas se você segurar a tua régua, ele vai cortar. Aonde? Ele vai cortar o 0. E prova, por quê? Lembra que eu disse que você tem uma carcaça, que é isso daqui? Tá aparecendo algum número que simboliza esse B? Não, não tá aparecendo, então seria o 0. Prova, então, que se eu continuar com a minha régua, ele vai cortar aqui o 0. Corta, então, a linha do y, tá certo? Então, aqui é o exercício 3.1, ok? Continhas e o gráfico. Se organizem aí para a gente fazer o próximo. Agora vamos fazer o gráfico. Eu mudei de cômodo, viu, pessoal? Porque o vizinho colocou o som muito alto e ia atrapalhar a gente. Vamos agora fazer a letra B. A letra B é função de x é igual a x mais 3, certo? Vocês devem estar ouvindo uma voz no fundo, é que a minha menina tem aula hoje, então talvez vai atrapalhar. Ela tá no cômodo do lado, perdão, viu, gente? É muito difícil essas aulas online, aqui em casa eu e as meninas, né? Então é complicado. Bom, enfim, então nós vamos fazer essa função. F de x é igual a x mais 3. Se a gente voltar naquele raciocínio da carcaça, observe que esse dá pra gente ver certinho, ó, toda a carcaça, ó. F de x é igual a ax mais b. Mas, Sandrinha, não tem ninguém para A. Tem sim, o número 1. Então, seria o nosso coeficiente angular. E aqui, ó, vamos ver se ele vai cortar, que nem eu comentei com vocês, que o B é o coeficiente linear, é o número
que corta a linha do Y. Vamos observar isso? Muito bem. Então, vocês vão fazer essa parte no caderno. Eu deixei adiantado aqui na folha de sulfite. E nós vamos calcular para depois a gente montar o gráfico dessa função. Tudo bem? Vamos lá? Esse daqui eu vou tentar aproveitar bastante esses pedaços, tá bom, gente? Então, vai ficar assim. Usei os mesmos números. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o 3, tá bom? Para eu substituir no lugar do x. Então, minha função é f de x, que é igual a x mais 3. Vai ficar assim, ó. Vou colocar o menos 3 no lugar do x. Então, f de menos 3 é igual a menos 3 mais 3. Menos 3 com mais 3 vai zerar, concorda? Então, f de menos 3 é 0. Então, lá para o y, eu vou colocar 0. Tudo bem isso daqui? Beleza. Vamos para o próximo. Função de x é igual a x mais 3. Vou colocar o menos 2. Menos 2 mais 3. Tô devendo 2, mas eu tenho 3. Com quanto que eu vou ficar? Com 1. Concorda? Então, aqui, 1. Tudo bem? Agora, eu vou fazer f de x, que é igual a x mais 3. Vou usar o menos 1. Menos 1 mais 3. Agora, eu tô devendo 1 e eu tenho 3. Quanto que eu vou ter no final? 2. Beleza. Beleza? Vou ir direto agora. Vou parar de escrever a função pra gente andar mais rápido. Então, agora eu vou usar o 0, ó. f de 0 é igual a 0 mais 3. 0 mais 3 vai dar 3. Verdade? Verdade. Agora eu vou vir pra cá, ó. F de 1. 1 mais 3. F de 1 é igual a 1 mais 3, 4. Vocês conseguem ver o que vai acontecer pelos resultados que vai aparecendo no Y? Conforme você vai ficando mais prático nesse assunto, você vai sim conseguir imaginar, sem desenhar o gráfico, como ele vai ficar, tá bom? Continuando. Vamos para o 2 agora, ó. Função de 2 é igual a 2 mais 3. 2 mais 3, 5. Coloco lá. Depois, função de 3 é igual a 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Beleza. Dona Sandrinha, mas se eu tivesse usado outros números? Não importa. Você poderia ter colocado números na casa da dezena, da centena, qual número você quisesse. Quando a gente vai desenhar o gráfico, ele tem o mesmo desenho, certo? Claro que se você usar outros números, ele vai passar por outro ponto, mas o formato, se vai ser linha, se vai ser parábola, vai ser o mesmo. É isso que a gente está fazendo, vendo o formato do gráfico. A gente não está vendo quais são os pontos que está aparecendo, e seria outra pergunta. Então, a gente está tentando aqui gravar na nossa mente o formato desse gráfico da função de primeiro grau, tá bom? Vou largar aqui do ladinho e vou pegar a malha quadriculada para a gente poder desenhar. Então, olha lá, eu só tenho números
até o 6 e tá contando de 1 em 1. Então tá fácil pra gente desenhar a linha do Y. A linha do X eu vou ter um pedacinho pra esquerda do negativo e um pedacinho pra direita do positivo. Então vamos lá? Eu tô desenhando na caneta para vocês enxergarem melhor, tá? O ideal é vocês desenharem no lápis mesmo, tá? Porque se tiver que apagar, não vai ter problema nenhum, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito. Puxei até a mais. Melhor você puxar a mais do que a menos. Como a senhora sabe? Eu não sei, eu conto, tá? Você também vai contar. Não fica assim, pensando que eu olho aqui e já sei onde eu vou desenhar. Não. Quem falar isso é mentira. Eu olho, eu conto, tá bom? Às vezes dá certo, na maioria das vezes dá certo, porque faz tempo que eu faço isso. Mas pode dar errado também, tá bom? Então aqui, ó, vou colocar os positivos de X. 1, 2, 3. Vou colocar os negativos de X. Menos 1, menos 2, menos 3, tem que saber certinho a posição, onde ele está no plano cartesiano, os números, senão você desenha ele errado, o gráfico vai ficar errado. Aqui eu vou contar no Y de 1 em 1 positivo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? E aqui o centro é o 0. Tem que desenhar o 0? Não, não tem, tá bom? Vou agora marcar os pontos. Menos 3 do X vai no 0 do Y. Quando eu tiver um ponto, turma, ó, menos 3 e 0. Esse é meu ponto. Quando eu tiver essa carinha do ponto, onde você vai deixar marcadinho para o gráfico passar é no número que seja diferente do 0. Você não vai marcar aqui dentro, ó. Aqui dentro no 0 é só quando o teu ponto for 0 e 0. Então, você vai marcar lá na linha do X, porque esse cara é o X, o menos 3. Tudo bem? Ótimo. Agora vem aqui, ó. Menos 2 vai no 1 positivo. Menos 2 vai no 1. Se quiser marcar o percurso, você pode marcar de pontilhado. Reta, não. Certo? Agora, o menos 1 vai lá no 2. Aqui, ó. O 0 vai no 3. Olha lá, ó. Agora, esse aqui é o contrário, ó. O 0 vai no 3. Esse cara aqui é o Y e esse cara... Opa! Esse cara aqui é o X, perdão. Esse cara aqui é o X e esse cara aqui é o Y. Agora, você vai marcar o ponto em cima da linha do Y. Então, o teu 0 foi lá no 3. Tudo bem? O 1 vai no 4. O 2 vai no 5. E o 3 vai lá no 6. Aí você vai unir. Eu tô fazendo os pontos grandes, não precisa ser desse tamanho não, essa bolota, viu? Tô fazendo grande para aparecer aí no filme. Vocês podem fazer bem menor. Quanto menor, mais bonito fica. Quanto mais apontadinho o teu lápis, mais bonito fica. Ok? Esse é o gráfico. Vamos lá, vamos analisar. Reta, função de primeiro grau. Ó, foi para o lado direito, tá inclinando para o lado direito, função crescente. Beleza? Onde cortou o Y? No 3. Olha lá o cara aqui, ó. É o B. Ele é coeficiente
linear. Tudo bem? Legal. Vamos pro próximo. Vai ajeitando aí, vamos pro próximo, tá? Deixa eu tentar colocar assim para aparecer tudo. Isso. Beleza. Vamos lá. Agora vamos para a letra C. Eu já coloquei aqui na sulfite, ó. A letra C é função de x igual a menos x menos 2. Se eu te pedir para você colocar dentro da carcaça da função, ele vai ficar assim, ó. Função de x que é igual a x mais b. Essa é a função. Mas se eu te perguntar quem é o A, quem é o A? Você dá a mãozinha aqui para você saber quem é o A. Quem é o B? Você dá a mãozinha aqui. O A, coeficiente angular. Menos 1. O B, coeficiente linear. Menos 2. Certo? Vamos ver, porque em relação aos outros gráficos, tá diferente, não tá? Então, vamos ver como que vai ficar o desenho quando você tiver o coeficiente linear negativo e o angular negativo. Vamos ver? Beleza. Então, vamos pegar, vamos fazer as nossas continhas dentro dessa função. Quem é a tua função? Função de x é igual a menos x menos 2. Quem é o teu número de x que a gente escolheu? Menos 3. Então, você vai vir assim, ó. Função de menos 3 é igual a menos... E o x também é negativo. Então, tomem cuidado nessa parte. Tem joguinho de sinal. Menos 2. Função de menos 3 é igual aqui, ó. Menos com menos, mais 3. Menos 2. Tudo bem? Aí, como que vai ficar? Função de menos 3 é igual a 3 menos 2, 1. Lá na tua tabelinha, lá no teu gráfico, quando o teu x for menos 3, o teu y é 1. Vamos pro próximo. Função de x é igual a menos x menos 2. Função de menos 2 é igual a menos 2 menos 2. Função de menos 2 é igual a menos com menos, mais. Não precisa pôr o mais, ó. Tá vendo que aqui eu não coloquei? Não tem necessidade, tá bom? Menos 2. Coloquei para vocês verem que eles são opostos. Então, vai dar 0. Eu tenho 2, mas devo 2, 0. Números opostos sempre zera. Então, aqui, 0. Belezinha? Tranquilo? Tranquilo? Vamos pro próximo. Vou fazer aqui no cantinho, tá? Função de x é igual a menos x menos 2. Quem é agora? Menos 1. Função de menos 1 é igual a menos 1 menos 2. Função de menos 1 é igual a menos com menos, mais 1 menos 2. Agora eu tenho 1 e devo 2. Quanto que eu vou ter? Eu vou continuar devendo e vou dever 1. Então, quando o meu x for menos 1, o meu y é menos 1. Belezinha? Tá tranquilo? Se tiver alguma dificuldade, vocês vão me chamar. Função de x é igual a menos x menos 2.
função de 0 é igual menos 0 menos 2. Eu precisava ter colocado? Não, não precisava, porque vocês sabem que não existe menos 0, tá bom? Só coloquei para vocês verem que esse número aqui, ele entra no lugar do x, tá bom? Mas eu posso, ó, para cálculo, desconsiderar isso daqui. Eu vou ficar com quanto? Com menos 2. Quando o meu ponto x for 0, meu y é menos 2. Vai lá para 0, coloco menos 2. Tá certinho? Vamos pro próximo. Função de x é igual a menos x menos 2. Função de quem agora? De um positivo. Agora você vai colocar sem parênteses, ó, não precisa. Menos 2. Agora foi o seguinte, ó. Você lá na tua função 1, você tá devendo 1 e tá devendo 2. Então, você vai ficar devendo menos 3. Tá certinho? Ótimo. Agora vamos pro 2, ó. Função de x é igual a menos x menos 2. Função de 2 positivo, eu vou ter menos 2, menos 2. Tô devendo 2, tô devendo 2. Quanto que eu tenho? Menos 4. Agora eu vou aqui. Função de x é igual a menos x menos 2. Função de 3 é igual a menos 3 com menos 2. Função de 3 é igual a menos 5. Quando a gente começou a fazer os cálculos, eu coloquei a carcaça da regra de função de primeiro grau aqui, ó, a função de carcaça. Isso que eu tô falando carcaça é um apelido que eu dei, viu? Vocês não vão encontrar assim lá no santo Google, carcaça da função de primeiro grau, não vai. É um apelido que eu coloquei, tá bom? Aqui nós identificamos que o coeficiente linear é o menos 2. Vocês viram que ele apareceu nos nossos cálculos? Então, vamos identificar agora no nosso desenho se ele corta lá dentro do gráfico, na linha do y, aqui no menos 2. Então, você vai pegar aí a tua malha quadriculada. Nós vamos desenhar, tá bom? E aí, qual é a tua característica para desenho? Pra você não sofrer tanto na hora de desenhar. Observe que y positivo, subindo, então, eu tenho apenas esse número 1. Então, a maior parte do meu desenho vai vir para a parte ali do terceiro quadrante ou o quarto quadrante. Vamos lá? Beleza. Então, vou pegar a régua. Aqui tá desenhado na parte de trás. Eu espero que não atrapalhe vocês visualizar, tá bom? Vou passar assim. Vou deixar 1 para cima. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Beleza. Então, é x, que é y. Tranquilo? 1. Vou desenhar o y primeiro porque tô aqui com esses números negativos que estão aqui embaixo, ó. Bom? Espero que esteja legal aí para vocês enxergarem. Tá certinho? Agora eu vou fazer aqui do x, ó. Onde desenha? Desse lado o número? Não, tanto faz. Ó. Esse pontinho que a minha caneta fez vai atrapalhar a vida de vocês. Deixa eu apagar ele.
tem que saber que o risquinho é do 1, o risquinho é do 2. Não importa se você desenhar aqui dentro, aqui embaixo, tá bom? Ok? Aqui menos 1, menos 2, menos 3. Vamos lá? Dá pra ver a tabela aí? Dá? Certo. Então, eu vou pegar e eu vou ir do menos 3 do x ao 1 do y. Menos 3 do x vai lá no 1 do y. Menos 2 vai no 0. Olha aquela conversa que nós tivemos. Com menos 2 em cima da linha do x. Menos 1 vai no 1, negativo. Menos 1 vai no 1, negativo. Aqui. Depois, o 0 vai lá no menos 2. O 0 é aqui, vai aqui no menos 2. O 1 vai no menos 3. O 2 vai no menos 4. E o 3 vai lá no menos 5. Agora eu vou unir os pontos. Enxerga aí? Sim, né? Olha o que aconteceu agora. Vamos lá? Desenhou com inclinação para a esquerda. Ele é uma função de primeiro grau, é uma reta. Só que agora ele é decrescente. Duas maneiras de você identificar. Pela posição da inclinação do desenho da reta e pelo coeficiente angular negativo, vai ser decrescente. Tudo bem? Legal, vamos para a próxima atividade. Agora, galera, nós vamos fazer o exercício 3.3. Certinho? Ó, sendo f de x igual a x mais 1 por 2, a lei de formação da função de f, encontre f de 1 mais f de 3 e f de menos 1 mais f de menos 3. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa função, resolver para 1, reserva, resolver para 3, reserva. E aí, o resultado a gente tem que adicionar, porque pediu para a gente adicionar. Vamos fazer a mesma coisa com a letra B, tá bom? Não tá pedindo gráfico. Então, vamos fazer. Já deixei aqui adiantado. Então, eu vou pegar função de x mais 1 dividido por 2. Quem que eu quero substituir na minha função na letra x? O 1. Então, assim, ó, eu vou colocar para 1. Vai ficar f de x é igual a x mais 1 dividido por 2. Para 1 vai ficar f de 1, que é igual a 1 mais 1 dividido por 2. F de 1, que é igual a 1 mais 1, 2, dividido por 2. F de 1, 2 dividido por 2, 1. 1 é o valor que eu vou usar. Deixa ele reservado. Agora eu vou pegar para 3, ó. Pego a mesma função. Função de x é igual a x mais 1 dividido por 2. Vou pôr 3 agora, ó. Função de 3 é igual a 3 mais 1 dividido por 2. Função de 3 vai ser 3 mais 1, 4 dividido por 2. Função de 3 é 4 dividido por 2, que é 2.
que a atividade queria? Que eu fizesse a soma da função por 1 e da função por 3. 1 e a do 3. Então, eu vou fazer 1 mais 2 é igual a 3. 3 é meu resultado. Certinho? Eles pensaram que ia ser um bicho de 7 cabeças, né? Não é. Vamos fazer a outra? Só que agora você vai usar menos 1 e menos 3. Então, vamos lá. Para menos 1. Eu vou ter função de x é igual a x mais 1 dividido por 2. Função de menos 1 é igual a menos 1 mais 1 dividido por 2. Função de menos 1 vai ser menos 1 mais 1, 0. Vou dividir por 2. Eu tenho 0 coisas. Eu vou dividir para 2 pessoas, vai continuar com 0, né? Não tem nada para dividir. Então, aqui, ó, seguro esse 0. Seguro ele. Tá bom? Vamos pro próximo. O próximo é função de menos 3. Para menos 3 agora. Então, vai ficar função de x é igual a x mais 1 dividido por 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 3. Ó. Então, função de menos 3 é igual a menos 3 mais 1 dividido por 2. Função de menos 3 é igual a menos 3 mais 1. Eu estou devendo 3, mas eu tenho 1. Eu vou ficar, então, devendo 2 e vou dividir isso por 2. Menos 2 dividido por 2 vai ser menos 1. Agora, eu vou obedecer o que ele me pediu. Ele pediu para eu pegar, somar a função de menos 1, resultado dela, e a função de menos 3. Então, eu vou fazer 0 mais menos 1. Vai dar, então, menos 1. Certinho? Muito bem. Como eu comentei com vocês, precisei vir até outro cômodo, tá? A gente tem mais atividades aí na apostila volume 2 sobre função. No decorrer da semana, eu vou colocando mais videozinho para vocês e posso estar marcando uma transmissão. E eu gostaria que vocês comunicassem comigo se vocês preferem as transmissões no período da manhã ou no período da tarde, tá bom? Qualquer dúvida sobre função, vocês me chamam. Não ficam aí com dúvida, com vergonha de perguntar. Combinado? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, amo vocês. Tchau!